e nós vamos começar a falar aqui sobre roupas, sobre como se vestir, como se comportar no púlpito da igreja. Sim. E para começar, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Existe diferença entre uma roupa do púlpito e uma roupa do dia a dia para o cristão? Eu acredito que não. Não deveria, né? Não deveria. Eu também acredito que não deveria ter, né? Pois a roupa parte de uma identidade e a nossa identidade tem que ser em qualquer lugar. E uma identidade de cristão. Isso mesmo. Integridade, né? Integridade, ser o mesmo, ser inteiro em tudo. Acho que está tendo essa dicotomia, não está? As pessoas pensam, essa roupa aqui é do púlpito, essa roupa aqui é do meu dia a dia. E isso é uma grande briga, porque o cristão, ele, na verdade, o púlpito não é um lugar sagrado. Ele é o lugar sagrado de Deus. Ele representa Deus onde ele anda. Eu acho que as pessoas acham que ministério é só estar no púlpito. E eu acredito que o ministério é a nossa vida. A nossa vida. Com certeza. Né? Por isso que a roupa tem que ser em todo tempo decente. Sim. É verdade. E você não falou ainda da roupa do final de semana e da roupa do casamento, né? Porque aí muitas mulheres e inclusive muitos homens também esquecem, por ser uma data, e aí uma data festiva, e esquecem que são cristãos, talvez? Sim. E aí passam por uma identidade, expressam uma imagem que não são. E no casamento os pastores sofrem, porque às vezes elas colocam os tomara que cai, que realmente cai, e aí ajoelha na frente do pastor e os airbags ficam tudo de fora e o pastor ali, coitado. Eu já vi o pastor Márcio falando sobre isso. Não precisa. Não precisa. É desnecessário. É desnecessário. E as pessoas falam, mas eu me visto do jeito que eu quiser no casamento, então é o meu casamento, é o meu vestido, mas espera aí. É o meu corpo, mas você precisa mostrar aquilo que é seu, aquilo que é o templo do Espírito Santo, que é você, precisa mostrar a sua nudez, né? As suas vergonhas, como diz a Bíblia. Não, desnecessário. Tem gente que acha que esse assunto de vestir de forma decente é uma coisa só de crente. O crente é chato com roupa, o crente gosta da lição de moral com relação à roupa. Mas você que trabalha, né, como coach, como visagista, como alguém que trabalha a imagem, Sim. Você acha que isso é uma coisa só de crente ou todos os ambientes hoje, vários ambientes exigem comportamento e roupas adequadas para aquele local? Na verdade, seria uma regra de etiqueta. Hoje, por exemplo, muitas empresas trabalham com isso, em que a nossa identidade, a identidade daquele profissional deve estar adequada de acordo até mesmo com o cargo. Né? Então, ou seja, partindo do princípio da identidade. Sim. Quem é essa pessoa? Então, no meu consultório, por exemplo, eu adequo a imagem pessoal de uma pessoa partindo do princípio do traço de personalidade dominante, do temperamento daquela pessoa. Quem é ela? É uma pessoa mais sanguínea, mais comunicativa, mais expressiva? Então, ela vai se sentir bem usando determinadas cores, determinados tecidos, determinado tipo de corte de cabelo. Agora, é muito importante a gente se ater ao objetivo a ser alcançado também, porque muitas vezes eu estou falando de Deus, eu estou falando de Jesus e eu estou com uma imagem que ela não expressa credibilidade, ela não expressa confiabilidade, ela não expressa aquilo em que eu estou passando. Então, não haja o quê? Não tem o quê? Congruência. Exato. E sem congruência é difícil, né? Expressar confiança. E a imagem fala, né? A imagem fala. Tem uma pesquisa, pastor, que é uma pesquisa de um psicólogo americano e é uma pesquisa muito usada em comunicação. Por quê? Comunicação e imagem pessoal. Hoje é dado que em 100%, né, 55% de uma comunicação de excelência, olha para você ver, 55% é a nossa imagem pessoal. Quando a gente chega em algum lugar, não importa quanto custou a sua blusa, seu sapato, não importa quanto custou. O que importa são as cores, a estampa, a estrutura do tecido, se está justo demais ao corpo ou não, se é um tecido mais estruturado, se são cores mais fechadas, mais neutras, você expressa uma coisa, se são cores mais abertas, você expressa outra imagem. Então, 55% de uma leitura é a imagem pessoal. Veja lá que importância, né? 38% é o tom de voz, a entonação da voz, a flexibilidade, a ênfase que eu dou nas palavras e apenas 7% é o conteúdo. Olha que interessante, você já é o conteúdo. Exatamente. E a minha pergunta é, o que a sua imagem diz para o mundo? Até isso faz parte do marketing, né? Porque quando você cria um produto, você tem que criar uma embalagem, uma logo que combina, que tem uma mensagem para falar daquele produto. Que vai falar Se a embalagem for ruim, as pessoas nem dão credibilidade ao produto. Sim. Não é verdade? Pois é. A Ana Kelly, como missionária, por exemplo, você quando
sai para algum campo missionário, para alguma missão, você está levando um conteúdo. O mais importante não é você, é o conteúdo que você leva. Só que a sua imagem transmite o valor do seu conteúdo também. É o que ela disse, né? A questão do objetivo. Se a gente sobe num púlpito para ministrar a palavra, para fazer a obra, o que está contando ali não é o meu interesse na moda, no meu gosto, não é como eu quero ficar bonita ou mostrar como eu me visto bem, etc. O principal objetivo é fazer de tudo com que a palavra de Deus chegue no coração das pessoas, assim fazer com que as pessoas se distraiam com a minha roupa, da forma que eu estou me vestindo. Por exemplo, eu tenho um costume, quando me convidam para pregar numa igreja, eu sempre pergunto, tem alguma restrição doutrinária, né? Uso e costume, né? Costumes. Sim. É bom perguntar Respeito, isso. né? Respeito. Tá, eu não tenho o costume de todos os dias usar, vamos colocar, igrejas tradicionais, usar uma saia, ficar sem brinco. Eu gosto de um brinco, eu gosto de saia. Eu gosto de saia, embora eu não use todos os dias. Mas por que não, naquele dia, por amor a uma causa maior, a palavra de Deus, eu não tirar o meu brinco, colocar uma saia? Isso não vai tirar o conteúdo de quem eu sou, né? Vamos dizer assim. Então, é o objetivo. Se eu quero que a palavra chegue, para que eu vou colocar algo que a pessoa, eu vou me tornar inesquecível para ela, sendo que o objetivo é tornar Deus inesquecível e não eu, né? Exatamente. Então, tem essa questão dos extremos, de ou você se adequar a uma questão doutrinária, colocar o seu ego ali de lado, e também tem a questão de se vestir bem, mas não sensual. E lembrando que muitas vezes nós vamos chegar em algum ambiente e nós não vamos ter a oportunidade de abrir a boca. E a questão é, a sua imagem disse o quê naquele momento? Que disse? Ela Exato. disse dos seus valores, dos seus princípios, do seu traço de personalidade, inclusive, porque hoje, por exemplo, existe a moda, a tendência, e isso, gente, gera consumo se você não usar partindo do princípio da sua personalidade. Quem eu sou? Estilo é o quê? Estilo é você vestir de você mesmo. Exatamente. Né? Então você pode usar de tendência, usar do que vem da moda, mas para valorizar aquilo que Deus te deu. Você é mais comunicativo, é mais expressivo ou não? Porque eu estou vendo no meu consultório muitas pessoas que têm um perfil, vamos supor, melancólico, que é aquela pessoa mais tímida, mais introspectiva. Como eu, assim. É um pouquinho parecido, né? E aí aquela pessoa se sentir na obrigação de usar um cabelo todo virado para cima quando é homem, uma roupa... Por quê? Porque está na moda. Está na moda, mas não combina com o seu traço de personalidade, não combina com quem você é. Então aí a gente já vê uma questão de identidade, se sentir aceito, inserido, né? Isso que você está falando, já vai além. Eu vi uns comentários um dia sobre essa moda do homem usar aquela touquinha de cabelo aqui em cima, né? Sim, Aquele sim. tucho. Sim. E também as batas, que tá usando muito. Sim. Aí alguém falou assim, eu não lembro onde foi, alguém falou assim, não é porque tá na moda, é bonito pra você. Tem coisa que não combina com você. Sim, sim. Eu acho que tem a ver isso, né? Tem pessoas que não tudo combinam a com ver, aquilo, né? Tem tudo a ver. E eu creio assim, para nós cristãos, né, eu falei de um lado, de você atingir o objetivo de ministrar a palavra em determinadas igrejas com diferentes públicos. Nenhuma igreja é igual, né? E também tem aquela questão de você se vestir de uma forma equilibrada, vamos dizer, sem acabar com você, mas sem também colocar algo exagerado. Por quê? Porque as pessoas que estão ali, muitas delas são pessoas novas convertidas, que estão olhando a forma como você se veste e quer te imitar. Eu lembro uma vez, eu tive uma liderada que me pediu, Ana, me ensina como me vestir como uma mulher de Deus, porque as roupas dela eram nuas, assim, né? Deixava ela quase seminua. Muito sensuais, então, é muito sério, você está lá em cima, mas as pessoas estão te olhando como você se veste. Eu quero me vestir como o pastor Rony, né? Eu vivi uma experiência dessa lá na minha igreja com as crianças. Sim. Foi até domingo que a mãe veio me contar, que o menino foi vestir uma camisa de super-herói para ir para a igreja. A mãe que deu ele a camisa. Aí ele falou, não quero essa camisa. Por quê, filho? Porque eu nunca vi o pastor Rony usando camisa de super-herói na igreja. Eu quero uma camisa igual a dele. Aí o chegaram morrendo de rir. O outro foi no salão cortar o cabelo e falou com o cabeleireiro, eu quero o cabelo igual ao do pastor Rony. O homem olhou para ele assim, a mãe falou assim, despela do lado e levanta o tupete. Mas o homem entendeu tudo. Olha só. Interessante, é o espelhamento, né? Não estou dizendo de forma nenhuma que eu sou um exemplo para as pessoas se vestirem como eu, nada disso. Estou falando que como ministro, como está à frente, as pessoas estão olhando para nós. E isso é bíblico, né? Inclusive as crianças. Isso é bíblico, né, Você pastor? jamais pregou isso. Amigo, se vista como eu. Não precisa. E é bíblico. Não precisa pregar sobre isso. Sim. Viva.
Nós que estamos à frente de liderança e somos formadores de opinião também, a gente tem que se preocupar, porque inclusive isso é bíblico. Você está como líder, você vai ser mais cobrado. As pessoas estão se espelhando em você. E também não causar espanto, né? Foi o que você disse agora há pouco. Tem um texto, já que você falou que é bíblico, então Sim. vamos dar o texto, né? Timóteo 4:12, Paulo instruindo um jovem pastor, Timóteo, e ele fala assim: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Isso. A pureza tem a ver com a sensualidade, né, ao contrário da sensualidade e da lascívia. Sim. E também ele fala sobre procedimento. Eu me proceder de maneira a não comprometer a mensagem que eu levo. Isso. Então, Paulo instrui um jovem pastor a como se comportar como ministro. Sim. Tudo a ver com comportamento, com vestimenta e etc, né? Com certeza. Então nós temos aqui uma base bíblica. Não é porque ele era jovem, não vai desprezar sua mocidade e ver de qualquer jeito. Hoje tem esse conceito, né? A igreja tem que ser moderna. Tá, mas até que ponto? Ela vai deixar de ser bíblica por ser moderna? Ou aquela coisa, vou me vestir assim para alcançar esse público, e às vezes a pessoa está se vestindo de uma forma totalmente fora dos princípios da palavra. Então, até onde, será que tudo é válido para conseguir almas? Não se quebra princípios. Eu tive uma experiência com uma galera do Carisma, a gente foi fazer evangelismo na Praça da Estação, de madrugada, levar sopão e etc. E aí tinha um menino muito descolado, morro, aquela linguagem toda descolada, foi pregar para um andarilho lá. Aí o rapaz falou assim: você quer falar de Jesus para mim com essa linguagem de morro, de malandro? Cara, eu sou do morro, eu sou malandro. Eu não quero ouvir falar de Jesus dessa maneira de malandro. Isso não é maneira de falar de Jesus. O cara começou a pregar para nós. Olha. E deu um esculacho na gente. Olha só. Eu saí de fininho e falei: Jesus, perdoa esses pecadores. Eu acho que a gente tem esse excesso, né? Eu quero atingir as pessoas e eu quero chegar mais próximo deles. Claro, você não vai subir no morro para pregar levando talvez uma sinfonia. Você leva um rap e os meninos param para te ouvir. Sim. Mas tem que ter um equilíbrio, né? Até onde eu posso ir. Exato. É o que eu e a Tuca conversávamos mais cedo sobre isso. É chegar num ponto de equilíbrio. E, além do mais, todo ministro, né, chamado por Deus, tem o Espírito Santo de Deus que é um grande conselheiro. Exatamente, então, ensina toda a verdade. O Espírito Santo usa o espelho para falar com a gente também, né? Peraí, não tá legal. Quantas vezes que eu coloquei uma roupa e ele falou: olha, troca, não põe essa não, põe uma outra, fica melhor. E também ter a humildade. Eu tenho um costume de perguntar para minha família. Quando eu vou para qualquer lugar, essa roupa está boa? Eu não pergunto se está bonita. A primeira coisa, está decente essa roupa? Você tem que casar, meu filho. Não tem ninguém melhor para falar do que o marido. Melhor ainda. Nossa, mas eu falo mesmo. Agora tem outro que fala ali. Agora, mas tem um outro ponto também, Rony e Kelly, muito interessante que nós devemos falar sobre a ostentação em cima do púlpito. Eita. Tá? Isso é forte. É mais importante o que eu visto ou o que eu falo, né? Assim, se Jesus estivesse sentado aqui agora com os seus discípulos, eu me sentiria confortável? Não é que eu teria que estar de túnica também e tudo. Eu digo no sentido da vaidade. Sim. É claro que a gente pode se arrumar, a gente pode se cuidar, deve, fazer tratamento estético, andar com roupas elegantes, bonitas, não, sem nenhum problema. Claro. A questão é a ostentação. Até onde que vai do conforto para a vaidade? Mas eu acho que é porque também nós perdemos o conceito do que é ostentação no ponto bíblico. Pecados esquecidos na igreja: ostentação, ganância, vaidade, lascívia, sensualidade. Isso não é mais pecado na cabeça de muita gente. É natural, né? Não, você faz músicas que favorecem a ostentação. Porque é cultural, você faz músicas que falam de ganância. Você tem teologia que favorece a ganância. Sim. As pessoas não veem isso como pecado mais. E aí deve estar o cuidado, porque o que vira culturalmente aceito na nossa sociedade, parece que não é mais pecado. É a questão da sensualidade hoje, que é ao extremo. E em qualquer lugar, não é só nas igrejas. É ao extremo. Não, né? E se a gente vai falar ou dar um conselho para pessoas mais chegadas, elas não gostam, né? Acham ruim, Eu já vivi muito isso. Falar com amigos e não gostavam. Dois. Não gostaram. Pois é. Agora, tem também uma questão que é muito interessante, que muitos maridos gostam que as esposas sejam seus troféus. Não, a minha esposa quer ter um corpo muito bonito, né? Usa roupas muito expressivas. Será mesmo que a sua esposa deve ser um troféu? É porque ele tem problema de autoestima, ele precisa disso para se sentir importante. Então a gente tem, porque existe muito isso. Deixa. Quando a gente trabalha com aconselhamento, a gente percebe algumas coisas. E isso é muito sério.
Eu me lembro uma vez eu exortei uma ovelha porque estava postando fotos de sunga e mostrando os documentos assim de uma forma muito feia. E as irmãs da igreja estavam mandando mensagem para mim falando: pastor, exorta esse menino, eu vou parar de seguir ele nas redes sociais, tá ridículo. Aí eu falei pro jovem, o jovem, em vez de me agradecer, ficou com raiva de mim. É o orgulho, né? Eu acho assim, tem isso também, a questão você tem que ser grato a Deus por ter um pastor que se importa com você. Gente, teve um dia o pastor Márcio me ligou. É o eucentrismo. O pastor Márcio me ligou e eu falei: gente, pastor Márcio é tão ocupado e foi me ligar para isso. Sabe para que ele me ligou? Para me exortar por causa do meu Facebook. Para me corrigir por causa de uma postagem. E eu senti amado. Isso é amor. Eu senti protegido. Exato. Cuidado, né? Tem ovelha que não sente assim, não, o pastor é chato. Uma vez uma jovem também colocou silicone, deu aquela turbinada nos airbags e todas as fotos agora mostrando. Tchau, tchau. Vida em abundância, reinando em vida, né? Tchau, tchau. Uma outra vez eu coloquei, E aí eu falei com todo carinho, eu falei: querida, não faz isso, guarda pro seu marido. A Bíblia fala para você guardar pro seu marido, sua nudez. Achou ruim, brigou comigo. Gente, isso é cuidado. Eu gostaria que as pessoas falassem para mim quando eu estivesse errado. Acho que é bom. Claro. Aí tem a questão da humildade, né? Da aceitação, de se colocar numa posição também de ser aconselhado, não só ser o conselheiro, né? Todo pastor precisa de um pastor também. Precisa. Sim. Eu me lembro quando eu era mais novo, assim, viajando, pregando e tal, era solteiro. Aí acaba que tem aquela ilusão, né? Será que é lá que eu vou encontrar minha esposa? Será que é lá que eu vou encontrar? Tinha aquela ilusão, né? Sim. E eu lembro que quando eu chegava em casa, o Facebook lotado de convite de amizade. E às vezes tinha umas moças até bonitas. Aí, curiosamente, você entra para ver quem que é, né? Daquela igreja. Cada ensaio fotográfico sensual de meninas dentro da igreja, que eu falava: meu pai, não é a minha esposa. Não é isso que eu quero na minha esposa. E as mulheres, elas estão um pouco equivocadas nisso. Elas pensam que mostrando vai atrair o futuro marido delas. E você, como homem, pode dizer: não é assim, não é desse jeito. Ah, não, a sensualidade exagerada, ela é feia. Eu estava vendo é muito vulgar, isso né? no Face, né? As moças fazendo isso, né? Não só na praia, em clube, mas até em púlpito, colocando ali, se vestindo de formas indevidas. Aí eu não aguentei, eu postei para poder fazer o pessoal pensar: gente, cuidado para não transformar as suas redes sociais em quase uma revista Playboy, uma revista seminua. Não É verdade. Dá. Cristãs, pessoas cristãs. Nós temos uma participação aqui no WhatsApp, então já vou até divulgar o número aqui que eu esqueci de falar. 98402-9756, você pode mandar sua participação. Aí tem um recado aqui, essa irmãzinha que pegou pesado. Não tem o nome dela, não. Olá, meu pastor acha que brinco e calça comprida é pecado e que a mulher que causa o pecado, na igreja. Mas ninguém obedece, ninguém ouve ele. Eu acho que é um machismo falar que é a mulher que causa pecado na igreja. E também você falar de calça e de brinco, hoje você tem que estudar o contexto que Paulo escreveu para a igreja de Corinto e para os outros textos que tem sobre isso. Existe um contexto histórico, é como o cabelo, né? Eu acho que as pessoas pegarem doutrinas bíblicas, um versículo isolado de forma fria, sem analisar, sem estudar, é muito fácil. Mas estuda o contexto, que não é bem assim, né? Até porque na época de Paulo, as vestes, tanto de mulheres quanto de homens, eram semelhantes, mas havia uma diferença, né? Naquela época não tinha as calças que temos hoje. Então tem calças e calças, vamos combinar assim. O que falta é o equilíbrio, né? É o equilíbrio, a decência. O bom senso, né? Tem gente que põe uma calça lá justa, não consegue nem andar, tá igual um robô. Não, e tem calças que mulheres usam que são mais decentes que alguns vestidos. Claro. Porque hoje, por exemplo, esses tecidos muito fininhos que marcam o corpo. Eu estava num evento uma vez, mais a minha esposa, a gente estava no púlpito da igreja, tinha uma cantora de vestidão, parecia decente, mas marcava tanto o corpo, e ela tinha quadril e etc, marcava tanto, que eu tinha que ficar olhando para baixo assim, e eu acho que a minha esposa estava olhando para mim. Porque tava, olha só, tava até o pé, mas estava sensual. Então não é a questão do tamanho, tem a ver com o tecido, com o formato do corpo. Aí é seu trabalho, né? Formato do corpo, o que combina com você, o que não combina. Tem tudo isso, é inteligência mesmo, né? É inteligência, eu costumo te falar, inteligência, o bom senso e a decisão. Mas decisão, sim, para você se vestir bem, com decência, com equilíbrio, você precisa decidir. E muitas mulheres não querem decidir. E muitas vezes é aquilo que eu disse anteriormente, elas são apoiadas pelo marido a continuar como estão. Porque minha mulher é um troféu. Esse marido é bom. Não precisa de vestir, não. Eu gosto de chegar com esse troféu na igreja. Nós vamos para o intervalo agora, depois a gente volta falando mais, mas com relação ao troféu,
Certa vez o Espírito de Deus falou comigo algo a respeito de namoro, que eu estava buscando alguém para namorar, Sim. e Deus falou comigo assim, cuidado com seus padrões naturais, que você não está buscando uma égua de exposição, você está buscando uma esposa. Isso. Pensa num soco. Mudou meu conceito. Daqui a pouco a gente volta. Olá, estamos de volta no nosso bate-papo aqui na Rede Super e nós estamos falando sobre vestimentas. E eu vou chamar uma pergunta da nossa repórter Risa Castro. Olá, pastor. Boa tarde para você e boa tarde para todos os convidados do bate-papo de hoje. A pergunta é a seguinte: existe diferença entre a roupa do púlpito e a roupa usada no dia a dia? Nós adiantamos essa pergunta, né? A primeira pergunta que eu fiz aqui, só recapitulando para quem não estava assistindo, dê sua opinião, missionária Kelly. Então, não tem uma diferença, né? Até a Tuca falou sobre em questão de sair num casamento e ir em algum lugar, existem roupas casuais, claro, mas a questão é o padrão único para todos os tipos de lugar, ou esse padrão é a decência. Então, não tem, minha igreja, a minha roupa de ir para a igreja domingo é essa. Então, quer dizer que na igreja você é uma coisa e durante a semana é outra coisa? É por isso, né, que às vezes descredibiliza o evangelho. Queima o filme lá fora. Com certeza. É um hipócrita, né? Nós falamos aqui que a nossa roupa é a nossa principal identidade, né? Quando eu estou calado, por exemplo, e não tenho oportunidade de chegar num evento, numa igreja e abrir a boca, a minha imagem está falando por mim. E o que ela diz sobre mim? Eu calada. Ela reflete a imagem de Cristo, a identidade que deve ser refletida? Ou ela reflete uma identidade que... E até porque se eu me visto de forma decente somente na igreja, eu sou religioso. Sim. Porque a igreja é o lugar sagrado. A gente viveu isso. Né? Eu e a Sara estávamos em Roma, a gente foi fazer uma visita num museu e lá tinha uma igreja católica romana. E a gente queria entrar para conhecer. Não deixaram ela entrar, barraram ela, botaram a mão na frente assim, porque ela estava de blusa de alça. Era um verãozão, a gente estava num calorzão, ela tirou a blusa, colocou a blusa na mão, estava com a blusa de alça. Não tinha nada indecente, porque se tivesse eu mesmo não deixaria usar, eu sou ciumento. Mas o guarda não deixou. Aí eu fiquei pensando, só porque está dentro da igreja não pode? Religiosidade. E aí veio uma pergunta para você, Ana Kelly, uma pessoa mandou aqui, deixa eu abrir o Zap Zap, e ela está dizendo que adolescentes que gostam de usar mini saia. Eita! Deixa eu ver aqui. Eita! Vamos lá, então. Na minha igreja existem muitas irmãs e jovens que usam saias muito curtas que não tem como não ver o fundo delas. Senhor! Oh, Jesus! É pecado usar blusa de alcinha. Aí tem uma outra que perguntou também sobre adolescente que gosta de vestir roupa de mini saia. Aí, e aí? Aí ela fala assim que as pessoas tampam com a Bíblia, né? Comentou aqui. Complementam ali, a Bíblia tem que ser a maior, inclusive, para quem usa saia. É uma dica, a dica, a hashtag, compra uma Bíblia bem grande. De letra enorme. Porque aí você respeita a pessoa que está ao seu lado. A Bíblia da maratona, de preferência. Sabe que, falando rapidinho aqui, uma vez me perguntaram, Tuca, qual que é a roupa ideal então? Eu falei, sabe qual que é a ideal? É aquela que você gostaria que a sua melhor amiga, linda, maravilhosa, fosse à sua casa e sentasse ao lado do seu marido. Essa é a roupa que você deveria usar. Eita, né? Para ir à igreja. Meu pai. Você vai sentar ao lado do marido de alguém, e aí? A sua roupa como está? Porque a gente costuma muito olhar a do colega, a do outro. E a minha? Como está a minha? Boa. Eu fui fazer um casamento uma vez e tinha uma pessoa no altar cantando, mas estava tão indecente que eu estava constrangido. E era na minha igreja. Era uma pessoa contratada para cantar. Sim. Eu segurei para não pedir para descer, porque senão eu ia estragar o casamento. Mas me deu muita vontade de pedir para descer. Dá vontade mesmo. Envergonha a gente. Sim. Envergonha. É triste isso. Acho que a pessoa tem que ter, né, bom senso, né? Até quem não é cristão, quem não está nem aí para Deus, para a igreja, está nem para nada. Se ele vai nesses ambientes, ele tem que pensar, né? Eu estou indo no ambiente dos outros, eu tenho que respeitar aquelas pessoas. Pode até não ser um contexto meu, mas eu tenho que respeitar, né? É respeito, pensar, né? Pensar agora, e decidir, sobre essa pergunta aí feita da mini saia, Senhor. Bom, o que eu posso dizer, eu lembro quando eu me converti, quando eu não era convertida e me converti, eu já usei muitas roupas indecentes. Já usei mini saia, já usei tomara que caia, essas coisas aí. E depois eu fui aprendendo com o próprio Espírito Santo que a forma que a gente se veste, que a gente se comporta, parte do que está no nosso coração, no nosso interior. Então, uma pessoa que se veste de uma forma indecente, com esse tipo de mini saia, com essas roupas, que se veste para
para receber um elogio, ou então para mostrar quão bonito é o corpo, ou deixou de ser, vamos dizer assim, é uma pessoa que ainda não conheceu o valor que ela tem. Exatamente. Porque a forma que a gente se comporta e se veste vai mostrar também um pouco daquilo que somos internamente, o quanto nós nos valorizamos. Então, uma pessoa que se veste dessa forma em qualquer lugar, ela ainda não descobriu o valor dela. Ela ainda não sabe quão preciosa ela é e que ela não precisa baixar os padrões da vida dela. Né? Isso em tudo. Forma de se falar, se vestir, é externa, não tem como. Aí entra o religioso, mas Deus não está nem aí para minha roupa, Ele olha o meu coração. Não, errado. Deus está aí sim para a nossa roupa, primeiro. Nós somos templos do Espírito Santo, quem deve ditar as regras é Ele, que tipo de roupa que a gente veste, Ele vai falar. Ele vai dar esse discernimento do equilíbrio, peraí, essa roupa não está legal, né? Ele faz isso. E além dele ser o nosso dono, Ele manda ali que tipo de roupa você vai usar e assim você começa a ter uma noção de quem você é em Deus e não precisa ficar se expondo, né? E na realidade esse pensamento solto assim, de que Deus não se importa, é porque não conhece Bíblia. Não conhece Bíblia. Conhecesse Bíblia e entender muito bem que nós somos chamados para ser santo em todas as áreas da vida. Né? E o que está no coração vai, como que eu digo, vai ser colocado para fora. Sim. Não dá para esconder, sabe? É igual a Bíblia fala, né? Que a alegria do coração aformoseia o rosto. Isso. Então, é um dos princípios. Vai sair, não tem como. Tem uma participação aqui pelo Zap do pastor Marco Antônio, da Igreja Pentecostal Renascer em Cristo, em Betim. E ele faz uma pergunta se a gente entregaria o altar da nossa igreja a uma pessoa que a gente não conhece, que não sabe como está a vida espiritual. Foge um pouco do tema, né? Mas eu, como pastor local, eu não deixo subir no altar da minha igreja quem eu não tenho uma boa referência. E se é alguém que eu já tenho desconfianças, eu não levo. Tem pessoas que eu não levo. Pessoas perto de mim que eu não levo. Porque eu conheço a vida. Porque eu acho que é muito sério. Porque você subir no altar para falar, o alcance da sua palavra é muito maior. Não é verdade? É verdade. Pode destruir ou construir, né? E aí envolve até a vestimenta, né? Hoje, você estava falando antes de começar, Tuca, que tem homens que estão vestindo calça leg. Calça leg, Ô, meu pai eterno, tem mesmo? Tem mesmo, e na igreja tem muitos. Tem muito, na minha igreja igual um bailarino? Todos, igual um bailarino. Ai, Jesus. Aí, é questão do... E geralmente esses homens, eles falam das mulheres sensuais, do colega, do outro irmão. E a gente que é criado na igreja há muitos anos, a gente sempre ouviu falar das mulheres, né? Porque as mulheres se vestem de forma indecente e não sei o quê, e esqueceram os homens. Agora é os homens, né? Os homens estão pecando. Aquelas calças que começam apertadinha aqui na canelinha e sobe apertadinha. E o cara fica assim, é a vácuo, né? É o homem, ele tem a necessidade de ir a vácuo. Se der uma glória a Deus, ele explode. Para demonstrar, Rony, Kelly. Muitos homens, você que está em casa, se você vai à igreja vestida a vácuo, não é interessante, não é bonito, não é elegante e geralmente eu vou te falar que deve ter alguma questão de autoestima séria. Falta de respeito. Autoestima séria. Agora, voltando na mini saia aí da moça que mandou a pergunta, olha que coisa interessante, tem tantos lugares para usar a mini saia, sabe onde? Na orla da praia, quando você for fazer um passeio à praia, tirou lá, né, nadou no mar, vai vestir em cima do seu maiô, do seu biquíni, fecha a saia. Veste o short ali, pra você andar na orla da praia. Todo mundo usando, ninguém vai te ver, né? Todo mundo usando, porque ali é o local. Mais um. Sabe por quê, Rony? Ali é o local. Tudo tem um local. Tá no clube, saiu da piscina, você não vai vestir uma calça jeans, vai? Vestir um vestido? Veste a saia. Agora, por que tem que vestir a saia na igreja? É um local de... Não é. Então, até na praia, na rua, no shopping. Decente, né? Então, sim, claro. E acontece muito em excursões de igreja, a gente percebe que também tem a falta do bom senso na escolha do biquíni. Porque pensa, não, é para nadar, tem que ser biquíni. Então tem que ser o menor possível, que é o biquíni. E aí você começa a ver cada coisa que não tem lógica. Tem uma pergunta aqui também do WhatsApp. Não está identificando quem é a pessoa. Ah, não, está assim, Beto, no Espírito Santo. Ele está perguntando se é responsabilidade do pastor de cobrar essas posturas em relação ao que vestir. Eu, como pastor, tenho uma opinião, talvez vocês, como ovelhas e como missionário, podem ter outra, mas o pastor é chamado por Deus para exercer um papel também educativo. Sim. Como um pai. Sim. Né? A própria Bíblia fala em Tito 2 que a graça de Deus educa. Poucas pessoas param para pensar sobre isso. A graça não só te salva do inferno, mas ela te educa a viver nessa era presente de forma justa, sensata e piedosamente.
O Evangelho educa a gente, porque todos nós somos resultado do meio que nós somos criados. A formação dos nossos valores, do nosso caráter, etc., vem da nossa formação familiar e do contexto social. Sim. Todos nós temos traços do mundo. Não tem jeito de negar isso. A começar pela natureza que nós herdamos de Adão. Quando a gente vem para o Evangelho, a graça tem que nos salvar do homem morto espiritualmente, nos trazendo vida em Cristo, mas também nos salvar da cultura que nós somos inseridos. Não é verdade? Um processo, não é, pastor? Entra num processo de transformação. Renovação da mente, etc. Quebra de sofismas, conceitos. E aí é papel também do pastor como um discipulador. Claro, concordo. Eu também concordo plenamente. Só não é como alguns pensam, né, ditar regras. Se fosse para ditar regra, irmão, nós estaríamos até no judaísmo até hoje. O judaísmo tinha um monte de regra. É ensinar princípios. Quando você ensina, quando o texto de Tito que eu falei, a graça educa. Educar é ensinar. Quando eu ensino, e o ensino passa pelo exemplo. Quando eu ensino, a pessoa aprende, não é verdade? É verdade. E o propósito nosso, né, por exemplo, até de quem está, tanto as ovelhas quanto o pregador que está ali no púlpito, o propósito dele não é causar escândalo, não deve ser esse, né? Não deve ser, como o Rony já teve que olhar para baixo, não é esse propósito. A pessoa tem que pensar que se ela está ali, a marca que ela tem que deixar é a palavra de Deus, né? E não causar, vamos dizer, excitação em alguém. Errado, Exatamente. Não é esse o propósito. E o ser humano, ele é pego pelo que ele olha, pelo que ele ouve, né? No caso, a mulher pelo que ouve mais, o olhar também. E no caso das legs aí, ninguém é obrigado a ficar vendo a anatomia do corpo humano de ninguém, não. Está sendo aula, né? Não é aula de anatomia, é feio, é desrespeitoso. É verdade. Aí por isso você tem que fechar o olho na igreja às vezes mesmo e não abrir mais, né? Tem uma perguntinha aqui, missionária Ana Kelly. É pecado usar brinco grande? Depende, se o brinco Fala tá sério, né? aleijando a sua orelha, aí você vai ficar bem deficiente. Você está deformando o templo do Espírito Santo. Se está cortando a orelha. deformando, Brinco 2 quilos, né? Aquele que tem pendurado assim. de Vai novo, virar um o largador, né, equilíbrio. brinco? A gente sabe, mulheres nós sabemos quando o negócio está assim, você está até tendo dificuldade para sustentar o seu pescoço. Tem outra participação aqui Tá, do Zap, equilíbrio. Girlaine, de Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Sempre o povo de Nova Friburgo participa. Muito obrigado. Parabéns, pastor Rony e os demais. Excelente tema, essencial para os dias atuais, onde algumas pessoas perderam a noção do que é decência. O que é decência, gente? Decência é se vestir em equilíbrio, se vestir de acordo com a identidade que Deus te deu. Qual a identidade que Deus te deu? É aquela questão que nós falamos no começo aqui, a sua imagem, você calado, você expressa o quê? Isso é decência, o equilíbrio, são os valores impressos na nossa imagem. Exato. Concordo com tudo que a Tuca disse. E é realmente se preocupar em não provocar nenhum sentimento errado em ninguém por aquilo que você está usando ou deixando de usar também. Não defraudar. Não defraudar. É saber se portar com a sua roupa, assim, ter um temor a Deus. Espera aí, Deus está comigo o tempo todo, não é só na igreja, né? Aquilo que a gente volta, nós somos templos do Espírito Santo, Ele está comigo o tempo todo, então ter esse temor. Será que Jesus gostaria que eu me vestisse assim? A gente tem que se atentar ao tema nosso de vestimenta, mas isso que a Ana Kelly falou aqui nos remete também ao comportamento no geral. Sim. Uma pessoa espalhafatosa demais, que fala alto demais, que dá gargalhada alta demais e que tudo que ela vai dizer, o eu, ela também tira Cristo do centro e a coloca no centro. Com É certeza. uma forma de indecência. É uma forma de Verdade. indecência, de arrogância, de prepotência, de falta de equilíbrio, de falta de modéstia, né? E agora a gente percebe também algo muito interessante dentro disso, Rony, são as pessoas que conversam tocando muito o outro. Isso faz parte de imagem, tá, gente? Imagem pessoal. Mulheres que conversam tocando muito o marido das outras mulheres, né? Isso faz parte de imagem pessoal também. Né? A gente deve ter o cuidado quando a gente está conversando, essa questão do rir, né? Do rir, assim, aquela gargalhada que, tudo bem, eu não posso rir, mas pode, eu rio, né? Eu gosto de rir, dou gargalhada, mas a gente sabe quando você tem uma
uma intenção que não está saudável. Não, aproveitando ainda mais esse assunto que nós estamos abordando, até nas nossas expressões espirituais na igreja. Sim, sim. Tem gente que vai orar em línguas e assim, ele é orador, né? Todo mundo tem que ouvir. Sim. E quando ele quer, também. Quando ele quer expressar aquela alegria do mover de Deus ali, ele chama atenção para ele. Sim. Eu já vi pessoas rodando na igreja, gente, é vergonhoso falar isso. Eu já vi pessoas rodando na igreja e no meio do rodopio ela olhava se tinha alguém vendo e continuava. Meu Deus. É A pessoa ridículo, pensa cara. que espiritualidade é isso, não é? São expressões, né? Espiritualidade não é orar em línguas, não, é a maturidade, é o seu caráter, a decência é a espiritualidade. A forma como nós nos vestimos vai mostrar quão espiritual você é ou não, né? Quão maduro em Deus. E mais uma vez, também não é voar, é o caráter de Cristo impresso em você. Tem uma participação aqui de José Carlos de Piúma, Espírito Santo, mandou um abraço, obrigado. E ele pergunta de onde surgiu a doutrina que mulher não pode usar calça comprida e o homem não pode usar bermuda. Pior adultério para mim é adulterar a palavra de Deus. Na verdade, a gente confunde um pouco doutrina com uso e costume. Não existe doutrina bíblica falando que não pode usar uma bermuda e não pode usar uma calça. Existe costume, uso e costume, de algumas denominadas igrejas. Se você está numa igreja que tem uso e costume, você tem duas opções, aceitar ou ir embora. Porque a igreja não é placa, a igreja de Jesus ela está no mundo inteiro, não é uma placa. Você é livre. A gente tem que respeitar o uso e costume daquela igreja. Eu fui criado numa igreja que não podia usar bermuda, não podia jogar futebol. Conclusão, saí de lá. Hoje estou na Batista. Quando a gente está falando aqui, não é trazer uma cartilha, né? É trazer princípios de decência, de honra ao Senhor, de moral e etc., que não está tendo hoje no mundo. Isso. Agora, tem lugar que ditam regras e não é bíblico às vezes, né? Hoje, por exemplo, nós vamos falar, a Bíblia fala, o homem não deve usar roupa de mulheres, a mulher não deve usar roupa de homem. O padrão básico da cultura brasileira hoje, nós sabemos mais ou menos. Mas você vai, por exemplo, a alguns países aí que usa aquela burca, aquela roupona, que todo mundo usa igual. Qual que é a diferença ali? Escócia, o homem usa saia em algumas regiões. Exatamente, e alguns mini saia. Costumes mudam, né? Princípios não. Então é questão de princípios. Tem cultura, tem a questão da cultura, né? Cultural. Falta 3 minutos para acabar e eu quero deixar aqui registrada a participação da Fabiana de Nova Friburgo. Ela está dizendo aqui que tem algumas mulheres que está igual carne na churrascaria. Mulheres, com 2 dedos de gordura, 10 dedos de gordura. E combinou então com os rapazes. Então combinou, gente, com os rapazes que muitas vezes esquecem e estão indo a vácuo também para a igreja. Exatamente. Então combinou, né? A carne a vácuo. A carne a vácuo. Aquela picanha a vácuo. Olha, gente, a situação é séria e vai partir, né, só para repetir aquilo que eu disse, procure saber quem você é em Deus. Porque quando você sabe quem você é em Deus, o valor que Deus te dá, você não precisa disso. Exatamente. Não precisa se vestir dessa forma. A sua xará lá de Ribeirão das Neves, a Kelly, está dizendo que, eu vou resumir o que ela disse aqui, que o problema é que as pessoas não estão tendo intimidade com o Espírito Santo, porque ele transforma. Uau, isso mesmo. É verdade. Transforma, mostra. Eu sou desse pensamento. Eu acho que você reflete o nível de relacionamentos que você tem com Deus. Sim. Todos nós temos deformidades no nosso caráter, deformidades no nosso temperamento, nas nossas linhas de raciocínio, na nossa cosmovisão, todos nós temos. A única fonte segura para nos trazer para o centro, para o equilíbrio, para a ética, para a moral, é Jesus. Isso. Nesse mundo não existe nenhuma ciência 100%, não existe nenhuma teoria 100%, nenhuma ideologia 100%, tudo é contaminado nesse mundo. A única fonte segura é a palavra de Deus. Na palavra de Deus você encontra princípios para tudo, como se vestir, como se comportar, como se falar, como amar, como administrar sua vida financeira, tudo você encontra em Jesus. É por isso que ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é, de fato, aonde você pode colocar o teu coração, pautar a tua vida e viver uma vida decente nessa terra, assim como ele mesmo viveu. Quero agradecer a todos vocês pela participação. Muito obrigado. Que Deus abençoe você que está em casa e até amanhã, se Deus quiser. Amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.